Daí, pessoal, mais uma resolução. A concentração de alguns medicamentos no organismo está relacionada com a meia-vida, ou seja, o tempo necessário para que a quantidade inicial do medicamento no organismo seja reduzida pela metade. Considere que a meia-vida de determinado medicamento é de 6 horas. Sabendo que um paciente ingeriu 120 mg desse medicamento às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração desse medicamento no organismo desse paciente às 16 horas do dia seguinte. Bom, então deixa eu comentar rapidamente do que se trata aí. Diz que medicamentos, né, algumas drogas, existe um tempo para que a concentração daquela droga ou daquele medicamento no sangue ou no organismo se reduza a metade. Esse tempo de redução para metade chama-se meia-vida. E a meia-vida desse medicamento que o exercício trata é de 6 horas. Então pensa assim, ó, ele ingeriu 120 mg, tá? 120 miligramas. Isto foi às 10 horas da manhã. Vou fazer uma tabela aqui, ó. Isso foi às 10 horas. Bom, então significa que a cada 6 horas se reduz a metade. Então, às 16 horas, às 4 horas da tarde, às 16 horas, eu terei 60 miligramas no organismo. Reduzir-se a metade, ou seja, 30 miligramas, depois de 6 horas passadas novamente, mais outra meia-vida. 16 com mais 6, eu tenho aí 22. Então, às 22 horas ou às 10 da noite. Para a redução a 15 miligramas, eu preciso de mais 6 horas. Observa que aqui, ó, eu estou botando mais 6 horas, aqui mais 6 horas, então aqui mais 6 horas. E aí eu fico com 28 horas. Claro que 28 horas não existe, né, dentro da escala de horário. O dia vai até 24 horas. Então 28 horas está passando 4 horas acima dos 24, ou seja, está entrando no dia seguinte. Então isso é o mesmo que 4 horas do dia seguinte. Então isso aqui é como se fosse hoje e daqui para cá será amanhã. É mais ou menos isso. Aí eu tenho com mais um período de outras 6 horas, ou seja, decorrida mais uma meia-vida, 4 mais 6, 10 horas da manhã, daí 10 horas da manhã do outro dia, ou seja, 24 horas após a primeira medição de 120 miligramas, aí eu tenho a metade de 15, que é 7,5. 7,5 miligramas. E aí eu tenho mais uma outra meia-vida, ou seja, mais 6 horas decorridas, e aí eu chego em 16 horas do dia seguinte, que é o que eu preciso no exercício. Ele quer, ó, sabendo que o paciente ingeriu 120 miligramas às 10 horas, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a concentração às 16 horas do dia seguinte. Então é isso aqui, ó, nesse ponto. E aí é só pegar 7,5, reduzir para metade, ou seja, 7,5 divide por 2, isso é a mesma coisa que 75 dividido por 20, isso vai me dar aqui 3, dá 60, me sobra 15, 150 por 20 dá 7, então precisei de um zero, 7 vezes 20, 140, me sobra 10, outro zero, 100 por 20 dá 5, 3,75. Então aqui eu tenho a resposta, que é 3,75 miligramas. Então isso é um procedimento resolutivo que me leva para a alternativa C de forma correta. Então eu poderia ter feito essa abordagem construtiva do exercício, bem tranquilo de fazer. Mas também é possível de se fazer aí um raciocínio mais algébrico, usando aí uma função exponencial. Então eu vou te mostrar como seria esse outro raciocínio. Ó, eu vou pensar que o valor inicial, vou colocar assim, ó, a meia-vida, tem uma duração, um período de 6 horas.
Ok, a concentração inicial, vou chamar de concentração 1, concentração inicial 120 miligramas. E eu quero a concentração final, para as 10 horas, não, para as 16 horas do dia seguinte. Lembrando que isso aqui, essa concentração de 120 se deu às 10 horas do dia anterior. Bom, primeiro eu vou fazer aqui a construção da lei da função, tá? Eu vou pensar assim, ó. A concentração em função do x vai ser dada por 120 vezes, que é o inicial, tá? E esse 120 vai sendo multiplicado por 1/2 sucessivamente. Claro, porque cada vez que passa uma meia-vida, eu tenho a multiplicação por 1/2. Vou reduzindo a metade. Então, tem multiplicações sucessivas de 1/2. Quantas multiplicações sucessivas? Não sei, justamente 1/2 elevado na x. E o que é esse x para mim? Esse x é o número de vezes que eu vou multiplicar por 1/2. Ou seja, esse x é o número de meias-vidas. Número de meias-vidas. Espero que esse plural aqui esteja empregado aí de forma correta, tá? Número de meias-vidas, ok? Bom, aí eu vou calcular então esse número de meias-vidas fazendo uma tabelinha, que eu acho que é a forma mais tranquila. Vou pensar 10 horas do dia de hoje para 16 horas, né? Lembra que a meia-vida é de 6 horas. Depois eu tenho 22 horas, ainda dentro do mesmo dia. Com mais 6, isso vai dar para 28, que é 4 horas do dia seguinte. Então aqui, ó, aqui eu vou fazer uma divisão porque entra num novo dia. Mais 6 horas eu tenho 10 horas do dia seguinte. E mais 6 horas eu chego às 16 horas, que é o horário pretendido na obtenção da concentração final. E aí eu posso contar quantas meias-vidas eu consegui. Daqui para cá eu tive uma meia-vida, 2, 3, 4, 5 meias-vidas, ou seja, x é igual a 5. E aí, c de 5, né, ou c de x, é igual a 120, que multiplica 1/2 elevado à quinta potência. C de 5 é igual a 120 vezes 1, 2 na quinta é 32, C de 5 é igual a 120 dividido por 32. C de 5 igual. Aí eu vou fazer aqui uma simplificaçãozinha antes da divisão, ó. 120 por 32, simplificar isso, fazer dá por 8 aqui, fazer por 4 primeiro. Por 4 vai dar 30 e vai dar 8. Aí eu faço agora por 2, vai dar 15 e vai dar 4. E aí eu tenho 15 quartos. E aí 15 quartos, eu vou fazer a divisão aqui, ó. 15 divide por 4 dá 3, vezes 4 dá 12, me sobra 3. 30, virgulei, 30 por 4, 7, 7 vezes 4, 28, dá 2, 20, 20 por 4 dá 5, 3,75. Aí, de novo, obtive 3,75 miligramas de concentração no organismo. A alternativa se confirmando para a letra C. Ok? Então, aí, duas abordagens resolutivas. Espero que esse vídeo aí te atenda e melhore nos teus estudos. Um forte abraço, obrigado pela visita ao canal e até a próxima.